Olá pessoal, aqui é o professor Matheus. Bem-vindo à minha aula sobre totalitarismo aqui no meu curso de Ciência Política no meu canal no YouTube. Antes de começar, pessoal, lembrar aqui rapidamente, primeiro te convidar a conhecer a minha campanha no Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento recorrente, o link está aqui na descrição desse vídeo. Em segundo lugar, lembrar que agora nesse mês de junho, durante o mês inteiro, eu estou deixando o meu curso de Ciência Política, o material de acompanhamento desse curso, gratuito para aqueles que têm aparelhos com sistema Android. Então, se for o seu caso, clica no link que está aqui na descrição para que você possa baixar esse material de maneira gratuita durante esse mês de junho de 2017. E também aproveitar, pedir para que você clique aqui nesse botãozinho vermelho aí embaixo, se você ainda não for inscrito, inscreva-se aqui no meu canal para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o conceito de totalitarismo. E o totalitarismo é um tipo específico de ditadura que se caracteriza pela presença dos 5 elementos. Eu falei na aula anterior, na parte anterior, sobre esses 5 elementos. E esses 5 elementos estão presentes de uma determinada forma nesses regimes totalitários. Então, primeiro, muito rapidamente, lembrar aqui quais são esses elementos. Quer dizer, a questão da ideologia, a questão do terror, do partido único, da polícia secreta e da personalização ou personificação do regime político. Então, essas características estarão presentes em um regime totalitário de uma maneira e estarão presentes em um regime autoritário de uma outra maneira. Então, eu vou explicar sobre o regime autoritário no meu próximo vídeo. Nesse vídeo de hoje, então, vamos falar aqui sobre o regime totalitário. Então, primeiro, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que um regime totalitário, como o próprio nome já diz, ele se caracteriza por ser uma ditadura que busca controlar todas as esferas da vida do cidadão. Então isso é importante já a partir desse conhecimento, dessa ideia. Todo regime totalitário vai buscar controlar o máximo da vida do cidadão. E quando eu digo aqui controlar o máximo da vida do cidadão, não é só a vida do cidadão no seu aspecto social, ou seja, no seu trabalho, ou na sua escola, ou ali com seu vizinho, quando ele se encontra com outro. Não é isso. Quer dizer, a ideia do regime totalitário é controlar, inclusive, a esfera privada do cidadão. Tudo o que ele faz, seja na sua esfera coletiva, digamos assim, ou social, em contato com outras pessoas, quanto aquilo que ele faz na sua vida privada, todos esses elementos são controlados ou buscam ser controlados por um regime totalitário. Nesse sentido, ou é nesse sentido então, que se diz que um regime totalitário ele tem por objetivo destruir todas as relações sociais dos indivíduos, fazendo com que essas pessoas, fazendo com que as pessoas então, elas vinculem-se única e exclusivamente com a instituição Estado. Ou seja, o Estado passa a ser a razão inicial e final da vida do cidadão. Para atingir isso, aí a gente entra agora naquelas 5 características que eu disse anteriormente. Ou seja, o Estado totalitário ele se utiliza dessas 5 características de uma determinada maneira. E que maneiras são essas? Quer dizer, primeiro em relação à ideologia. Então, todo Estado totalitário claramente defende uma ideologia, possui uma ideologia específica e essa ideologia ela é propagada, ela é disseminada na sociedade por meio do uso dos meios de comunicação, uso intensivo dos meios de comunicação, que também, obviamente, são dominados pelo Estado. Então, todas as vezes em que a gente se deparar com esse elemento, e não só este, óbvio, mas os outros também precisam estar presentes, a gente tem aí um Estado totalitário. E a ideologia, ela se torna um componente fundamental numa ditadura totalitária, porque vai ser essa ideologia que vai colocar na cabeça do indivíduo uma determinada visão de mundo. Quer dizer, o indivíduo passa sendo ali constantemente bombardeado, com aquelas ideias oriundas dessa ideologia. Então esse indivíduo passa a enxergar o seu mundo com base naquele conjunto de ideias.
né? Então, nesse sentido, ele passa a aceitar, indivíduo, passa a aceitar aquele pensamento e passa a agir conforme aquele pensamento defende, o que obviamente é um ponto muito positivo, olhando-se do ponto ou da perspectiva do próprio Estado. O segundo aspecto presente em uma ditadura totalitária é a questão do terror. E aí eu já expliquei um pouquinho na aula passada, na parte anterior, sobre o que é o terror. Eu quero relembrar aqui que terror não tem absolutamente nada a ver com terrorismo. A ideia do terror é o que? É a utilização de meios violentos por parte do Estado para atingir os seus objetivos. E aí você vai falar assim, mas Matheus, qual é a diferença então disso para uma polícia militar que a gente tem hoje, por exemplo, que também se utiliza da força para poder garantir a ordem? E aí a diferença está no fato de que o terror se caracteriza pela incerteza. Então a questão aqui não é apenas o uso da força, né? Ou seja, um regime totalitário, no que diz respeito a essa ideia do terror, ele não está vinculado apenas ao uso da força. Daí até o uso dessa palavra terror, quer dizer, ele não é a questão da força, mas é a questão da incerteza. Então o cidadão, ele nunca sabe se o Estado vai ou não vai utilizar a força física em relação a ele. Ou seja, não se sabe se o Estado vai utilizar, não se sabe quando o Estado vai utilizar a violência contra o cidadão, mesmo que existam leis que digam que os cidadãos têm os seus direitos fundamentais garantidos. Então, nesse sentido, essa é a importância do terror, é criar esse clima de incerteza frente ao cidadão. Quer dizer, o cidadão está eventualmente ali agindo certo na cabeça dele, na visão dele, cidadão, ele está fazendo tudo correto, ele está fazendo tudo de acordo com as leis, mas mesmo assim ele não sabe se eventualmente quando ele virar a esquina, se ali vai haver um agente do Estado que vai pegá-lo, né, pegar o cidadão e fazer alguma coisa com ele, utilizá-lo como exemplo para os demais. Então a ideia do terror é essa, é o uso da força física pelo Estado, fundamentado na incerteza por parte do cidadão de saber quando essa força física, quando essa violência vai ser utilizada pelo Estado contra ele, cidadão. O terceiro ponto presente em um regime totalitário é o partido único de massa. E aqui é importante destacar, quer dizer, todos os regimes políticos, ou praticamente todos, eles sempre vão ter partidos políticos. Por quê? Porque eles vão tentar se apresentar como sendo democracias, né, ou tendo elementos ali que se assemelham a uma democracia. Então, nesse sentido, todo regime totalitário vai ter a presença desse regime, desse partido único. E o importante aqui é destacar, o partido único vai ser a única instituição autorizada aqui, entre aspas, a funcionar politicamente nesse regime, e o partido único vai ser então responsável por criar a ideologia, né, juntamente com o líder, eu vou falar do líder já daqui a pouquinho. Então o partido único vai ser o responsável por definir a ideologia e por administrar os mecanismos do terror. E é importante destacar aqui por que esse partido único é chamado de partido único de massa. Ou seja, o que significa isso? Significa dizer que esse partido único vai tentar trazer, vai tentar chamar como filiados o maior número possível de cidadãos. Para quê? Para que esses cidadãos eles sejam os propagadores da ideologia oficial do regime. Ou seja, esse partido único ele vai buscar o maior número possível de pessoas que são vinculadas a ele e com isso, então, ele vai conseguir disseminar sua ideologia não apenas pelos meios de comunicação, como eu disse antes, mas também por essas próprias pessoas que são filiadas ao partido e que, uma vez estando imbuídas daquela ideologia, vão propagar essa ideologia na sociedade. O quarto elemento típico de um regime totalitário é a polícia secreta. Então aqui a ideia de polícia secreta é literalmente a criação de um sistema, de uma rede de espionagem em que você não sabe se a pessoa que está ali ao seu lado é ou não um agente do Estado. Então a ideia é o quê? E aqui é vincular ou é associar todos esses elementos em um só, né? Ou seja, no regime político totalitário. Quer dizer, a ideia é existir pessoas
que estão ali no seu trabalho, seja nos seus momentos de lazer, ou até nos seus momentos íntimos, porque você nem sabe se a sua esposa, ou se seu marido, se seus filhos são ou não espiões. Então você nunca vai saber, num regime totalitário, se a pessoa que está ali ao seu lado é ou não é um espião do Estado. Então imagine nessa situação, você está com a sua família, por exemplo, e você não pode falar nada que seja diferente daquilo que foi propagado pela ideologia, né, e pelos membros do Partido Único, porque eventualmente a pessoa que está ali ao seu lado, um familiar seu, está ali, claro, mas é membro do Estado, é membro dessa polícia secreta. Então a ideia aqui é justamente criar, por meio da espionagem, e veja, né, que não é uma espionagem em relação a um outro Estado, como geralmente se tem, mas é espionagem ali entre as pessoas, criar aquele mecanismo da incerteza que eu falei antes. E isso, logicamente, mantém as pessoas sob controle, porque você nunca vai saber onde você vai poder dizer efetivamente aquilo que você pensa. E o último elemento que a gente tem claramente presente em um regime totalitário é a personificação do poder. Ou seja, é a ideia de que vai existir um líder específico, uma pessoa que vai simbolizar aquele regime político, né, aquele regime totalitário no caso, e fica fácil então essa identificação do regime com essa pessoa, até mesmo porque essa pessoa muitas vezes vai ser o cume, né, o ponto alto do Partido Único, vai ser o líder do Partido Único. Muitas vezes essa pessoa vai ser a criadora ou uma das principais criadoras da ideologia, e também muitas vezes essa pessoa vai ser a responsável pela polícia secreta. Em síntese, então, pessoal, a gente tem que um regime totalitário, ele tem uma fortíssima penetração, mobilização na sociedade. Ou seja, o Estado totalitário se diz que ele tem essa penetração na sociedade porque ele controla todas as esferas privadas, ou seja, o regime totalitário busca controlar todos os aspectos da vida do cidadão, não apenas a vida social em coletividade, mas também a esfera privada, e ele faz isso, por exemplo, com a polícia secreta, como eu disse antes, e ele tem uma grande mobilização da sociedade. Quer dizer, mobilização por quê? Porque o Partido Único de Massa, ele atua no sentido de trazer o indivíduo para a esfera pública, e quando eu digo aqui trazer para a esfera pública, não significa dizer contar com a participação efetiva do cidadão, mas sim fazer com que o cidadão apoie aquilo que o Estado está fazendo. Então, nesse sentido, é nesse sentido que o regime totalitário busca mobilizar o cidadão para que o cidadão, então, apoie o Estado, mas apoie fundamentado na ideologia, fundamentado no terror, fundamentado na polícia secreta e não fundamentado em uma verdadeira participação do cidadão no âmbito do Estado ou nos moldes daquilo que a gente vê em uma democracia, por exemplo. Então, para terminar, eu vou dar aqui um exemplo, que são os exemplos, que é um dos exemplos geralmente utilizados para se mostrar um regime totalitário, que é o caso da Alemanha nazista. Ou seja, na Alemanha nazista existia uma ideologia oficial, que era a ideologia da raça ariana, propagada pelos meios de comunicação. Existia a ideia do terror, quer dizer, o terror é aquele grau de incerteza em que o cidadão não sabia se ele seria ou não prejudicado pelo regime político, digamos assim, ou atacado fisicamente, né, por um agente do Estado. Existia a ideia de partido único, como se sabe, na Alemanha nazista existia apenas o partido nazista. Existia a ideia da polícia secreta, ou seja, um sistema de espionagem que verificava o que as pessoas falavam ou deixavam de falar acerca do próprio regime político. E, por fim, a própria personificação do poder, como todos nós sabemos, quer dizer, quando se fala em Alemanha nazista, automaticamente se pensa no seu líder, que era o Hitler. Então a gente tem que todos esses elementos em conjunto garantiam a intensa penetração do Estado nazista na vida privada dos cidadãos e mobilizava os cidadãos a ponto dos cidadãos alemães apoiarem aquilo que o regime nazista fez. Então, pessoal, em resumo, essa é a ideia de uma ditadura totalitária. Se vocês tiverem aí alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que depois eu respondo para vocês.
E não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que vocês possam receber as notificações das próximas aulas e dos próximos cursos e vídeos que eu vou colocar por aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço e até a próxima.